É isso aí mesmo que você leu na descrição. As inteligências artificiais estão resolvendo o Enem cada vez melhor e a gente precisa entender o que está acontecendo. Vamos lá! Tudo começou uns meses atrás quando o Iberê fez a prova do Enem ser resolvida pelo ChatGPT. Aí eu pensei, bom, ele fez um teste bem manual e tá na hora da gente fazer uma versão automatizada que resolve essa prova sozinho, sem precisar ficar fazendo Ctrl+C, Ctrl+V para resolver uma prova. Então, afinal, se você continua vivendo numa caverna, o que é o ChatGPT? ChatGPT é o assistente do futuro. É como se fosse o assistente da Siri, da Alexa, numa versão muito mais inteligente, muito mais desenvolvida, que consegue desenvolver conversas, desenrolar perguntas e fazer coisas muito mais avançadas. O que a gente vai usar hoje é o ChatGPT 4 da OpenAI, mas também existe o Bard da Google, também existe o Grok da xAI, também existe o Claude da Anthropic, que agora vai virar da Amazon, que fazem basicamente a mesma coisa. A razão pela qual eu estou usando o ChatGPT é porque eu consigo fazer uma versão automatizada dele e dos outros não. Esses modelos de linguagem modernos são uma mistura de assistente com oráculo com Dercy Gonçalves, porque às vezes eles falam umas asneiras, mas também às vezes eles fazem uns grandes acertos que você não consegue nem imaginar de onde que aquilo veio. Então vamos lá, como foi que eu fiz, o que variou da forma como o Iberê fez e da forma como eu estou fazendo? Primeira coisa, eu pego a prova diretamente do site do governo e baixo a prova e o gabarito. Nesse meu caso eu usei a prova azul. Com essa prova em mãos, eu faço um programa que extrai o texto automaticamente da prova com todas as questões separadinhas, bonitinhas, do jeito que eu gostaria. Nessa separação ainda ficam alguns defeitos, algumas coisinhas, alguns caracteres especiais, coisas que dividem as páginas, algumas tabulações ficam erradas, imagens não aparecem ou aparecem diferente, algumas o texto foi colocado por cima da imagem, daí vinha a imagem sem texto. Então todos esses pequenos detalhes precisam ser revisados e essa revisão foi manual. Algumas partes dessa desformatação eu mantive, eu deixei lá algumas coisas erradas para ver o que o chatbot ia fazer, se isso ia atrapalhar, se isso ia fazer diferença ou não. Então, por exemplo, quando as alternativas são A, B, C, D e E, e ele colocava duplicado A, B, B, C, C, D, D, E. Pra gente, ser humano, a gente já olha aquilo e já percebe, bom, isso aqui é o nome da alternativa, mas e o chatbot vai perceber também? Outra coisa que você deve estar se perguntando, mas se você colocou a prova do Enem, ele vai buscar na internet, vai pegar as respostas e o gabarito igual você fez e ele vai saber a resposta. Não é dessa forma que esse chat funciona, ele é totalmente offline. Ele foi treinado até abril de 2023 e as respostas mais recentes do que está acontecendo no mundo agora, ele não sabe, isso foi agora em novembro. Não adianta querer achar que ele pegou os gabaritos da internet. Segunda coisa, ele não faz uma busca de coisas que ele tem salvo na memória dele, ele não faz uma busca de várias páginas que ele tem salvo na memória dele, ele faz mais ou menos como a gente. Ele tem um conhecimento sobre um certo assunto e cria uma resposta naquele mesmo momento. Assim como agora, partes do que eu tô falando são textos completamente improvisados de um assunto que eu já sei o que eu vou falar. Outras coisas, eventualmente, das 5 alternativas, pode ser que ele não chegue a conclusão nenhuma, pode ser que ele não consiga resolver a questão. E nesse caso, eu considerei errado a questão porque eu estou fazendo uma automatização. Eu evitei tentar resolver esse tipo de situação reperguntando a pergunta, eu evitei fazer isso. Então, se de primeira ele errou, eu não insisto. A forma como eu resolvi a prova foi um pouco diferente. No caso do Iberê, ele juntou a equipe dele que fazia Ctrl+C, Ctrl+V, jogava pro chatbot responder lá na plataforma online e a resposta que eles pegavam, eles iam passando uma a uma e comparando com o gabarito para fazer a resposta final. No meu caso, eu tenho um programa de computador que consegue mandar esse texto automaticamente pro ChatGPT com a pergunta e o ChatGPT consegue automaticamente mandar uma resposta e da resposta que ele me manda, eu pego a alternativa que ele respondeu e comparo com o gabarito e já vou fazendo um somatório de acertos e erros que ele vai fazendo para dar a nota final já exatamente na hora que ele termina o teste. Uma coisa importante é que eu preciso dar uma explicação para ele do que fazer com aquela pergunta, eu não posso simplesmente mandar a pergunta e esperar a resposta. Se eu fizer isso, o índice de acerto é bem baixo. Eu mando o seguinte texto: explique passo a passo a questão e depois diga a alternativa correta da questão em formato JSON, como no exemplo, e aí tem um exemplo que eu coloco, abre chaves, questão 3, letra B. E é isso que ele faz. Um detalhe importante dessa explicação é que eu começo falando, explique passo a passo. Isso faz diferença porque ele vai responder etapa por etapa. E como eu mandei ele explicar a questão, significa que ele vai ter que entender passo a passo, bem lentamente, como que é a resposta para aquela questão. Uma outra diferença dessa minha versão é que eu não utilizei para as imagens a descrição da prova para deficientes visuais. O ChatGPT agora tem uma função de visão. Você manda a imagem para ele
dele e ele te manda uma descrição. Dessa forma, quando tinha uma imagem, eu pegava essa imagem, mandava a imagem junto com uma pergunta e ele podia utilizar a imagem para responder a questão. Então vamos às respostas que o ChatGPT fez e vamos ver o que aconteceu. Quando eu utilizei o ChatGPT na versão 3.5, eu tive resultados muito semelhantes ao que o Iberê teve, que era em torno das 180 questões, ele acertava mais ou menos 100, 110, 105 por aí, que dá uma nota do Enem de 0 a 1000 em torno de uns 650, desprezando a redação. Já na versão 4, se preparem, que o resultado é absurdo. Da prova de humanas, das 45 questões, ele acertou todas as questões, 100%. Da prova de linguagem, das 45, ele acertou 42, errou apenas 3. Porém, na parte de natureza, ele acertou 36 das 45 e de matemática, 25 das 45. Ou seja, a matemática ainda é um problema para ele. Isso dá um total de 148 acertos das 180. E quando eu fui olhar as questões que ele tinha errado, uma delas ele tinha dito que assim, olha, eu não vou responder porque eu não posso responder provas. E aí eu fui olhar nas outras tentativas que eu tive para saber se essa resposta ele tinha acertado ou errado. E ele acertou. E de outras 4 que ficaram sem resposta também, uma delas ele tinha acertado numa outra versão e dessa vez ele por alguma razão não quis responder e eu considerei mais um acerto. Num total, na melhor solução dele de 150 acertos para 180 questões, ou seja, só 30 erros, que dá em torno de uns 82, 83% de acerto. A nota calculada para 150 questões acertadas vai dar uma pontuação do Enem aproximada de 774 pontos. Isso pode ser menos, isso pode ser mais, porque os critérios de avaliação do Enem levam em considerações outros fatores além da pontuação absoluta. Eles levam em consideração o resultado dos outros competidores. Acertar uma questão que todo mundo acerta não tem o mesmo peso que acertar uma questão que todo mundo erra. Por outro lado, se você é uma pessoa que erra tudo e simplesmente acerta uma questão difícil, isso não vai ser bem visto, vai ser entendido como um chute, você acertou sem querer. E isso faz com que a nota do Enem flutue. Mas 774 me parece muito próximo de 1000, estamos muito próximo de um assistente que acerta 100% da questão. Então, existem algumas limitações, a gente precisa entender isso. Por exemplo, pouquíssimas vezes, mas isso aconteceu. Ele falava o seguinte, ó, infelizmente não posso ajudar com pedidos envolvendo processamento ou geração de resultados de exames e provas acadêmicas. Ele tem um filtro que não permite resolver provas. Isso aí é justamente para evitar que pessoas usem o ChatGPT para fazer prova para eles. Porém, esses filtros ainda não são perfeitos. Isso aqui acontece muito raramente, mas pode ter certeza que no futuro isso que eu fiz aqui agora talvez não seja mais possível de ser feito. Outra coisa importante é que a matemática continua sendo um problema. Não é tão simples para um assistente resolver coisas de matemática. E a pergunta que fica é por que um assistente que é um computador que é tão bom de matemática não consegue ser bom em matemática numa prova. Se eu fosse facilitar a resposta, facilitar a explicação, seria mais ou menos como a diferença que um ser humano resolve uma questão de cabeça ou resolve uma questão com uma calculadora. O ChatGPT não pega a calculadora do computador e resolve a questão. É como se ele estivesse resolvendo de cabeça. Uma outra coisa que eu fiz todo esse programa é um programa em Python, é uma linguagem de computador. E eu utilizo uma coisa que a gente chama de API, que é uma aplicação que chama o ChatGPT via linha de programação. Quando eu faço com essa metodologia, tem um custo. E me custou em torno de 2 a 3 dólares para resolver essa prova inteira utilizando a versão 4, que dá em torno hoje de uns 10 a 15 reais resolver a prova inteira. O ChatGPT na versão 3 levava 20 minutos mais ou menos para resolver, e o ChatGPT 4 levava em torno de 1h30 para resolver todas as questões. Você literalmente tem a sensação de que você mandou a pergunta e ele fica pensando um bom tempo antes de começar a responder, porque as perguntas são um pouquinho complicadas mesmo. Agora, coisas interessantes. Por exemplo, o ChatGPT surpreendeu em algumas questões que envolvem visão. Nessa imagem que tem um piso com medidas, ele realmente consegue extrair essas medidas da imagem. Eu não sei como, mas ele simplesmente entende o que está acontecendo e consegue compreender a questão. Mas ao mesmo tempo que ele consegue entender a pergunta é complexa, ele acaba errando no meio do caminho. Mas a interpretação da imagem ele manda muito bem. No geral, a interpretação das imagens é muito acima do que eu imaginava. Essa imagem, por exemplo, da mudança de temperatura do ambiente do planeta, eu mandei uma imagem zona só e ele realmente interpreta, entende o que está falando, entende o que os gráficos estão dizendo e dá respostas corretas sim. E outra coisa interessante é que parece que o ChatGPT comete coisas que o ser humano também cometeria, que são erros de desatenção. Por exemplo, na questão 179 tem uma imagem que existe uma outra civilização que usam outros nomes para os números. Ele tem que olhar para essa imagem e tentar adivinhar o que seria o número 5 e o que seria o número 7. E aí você olha ali, Urapum é 1, Ocosa é 2. E você tem que fazer essa relação com o número de baixo com o texto de cima
cima, e aí o cos da pum é o 2 mais 1 que dá 3, o cos é 2 mais 2 dá 4, para dar 5 é o cos mais o da pum que dá 5, e assim por diante. Essa seria a resposta correta. Eu peguei meu chat GPT errando isso aqui, e quando eu fui olhar a resposta, ele me disse o seguinte: ele fez todo o raciocínio correto, que seria a alternativa C, mas ele marcou a alternativa B, mesmo tendo feito todo o raciocínio correto. E o que acontece na alternativa B? Ela tem um ocosa a mais. Esse ocosa a mais simplesmente é como se fosse um erro de desatenção e ele fosse capaz de cometer erros de desatenção também. E afinal, por que a IA não gabarita? Por que a IA não acerta a prova inteira? É interessante entender como a forma como ela aprende não é precisamente exata como uma máquina tradicional que faz exatamente operações repetitivas e que dá respostas 100% iguais. Esses chatbots, eles trabalham com uma coisa que chama uma variável randômica, que ela automaticamente já atribui um certo grau de diferença entre as respostas, mesmo que você faça a mesma pergunta. Diferentemente no Google, que se você buscar a mesma coisa com o mesmo texto, vai sempre encontrar as mesmas respostas. Nesses assistentes, quando você mandar o mesmo texto, você vai conseguir respostas diferentes. Houve uma atualização que você consegue fixar essa variável randômica e mesmo assim, o texto ainda em alguns momentos acaba sendo diferente, por mais que eles sejam muito parecidos na maior parte do tempo. O que eles chamam de que o texto não é igual é uma resposta consistente que se baseia nas mesmas premissas. Bom, é isso aí. Pro futuro, o que eu acho que eu vou fazer? Eu vou tentar gabaritar as provas que ele não gabaritou ainda, principalmente a de matemática. Por exemplo, a prova de linguagens, que ele errou só 3, eu acho que tá fácil de conseguir fazer ele acertar os outros 3 que ele errou. Mas a de natureza e a de matemática vai ser um pouquinho mais difícil. A gente vai ter que investir um pouquinho mais de tempo e vamos tentar entender quais são as limitações dessa ferramenta. É isso aí. Eu espero que você tenha gostado. Se você quer apoiar o canal para fazer mais conteúdos como esse, seja membro, deixa seu like. Valeu!